A paz do Senhor esteja com todos. Você trouxe a palavra do Senhor? Por favor, abra no segundo livro de Crônicas, capítulo 5. Como você já deve ter percebido, hoje para nós é um dia muito importante. É um dia muito especial. Pois estamos dedicando ele ao Senhor, que criou todas as coisas. Inclusive, foi o Senhor quem ordenou que a sua obra fosse realizada cá em Portugal, representada pela Igreja, Comunidade Cristã, Paz e Vida. E hoje nós estamos aqui para celebrarmos, para comemorarmos 9 anos de Paz e Vida em Portugal. E eu posso dizer que você faz parte dessa história. Você está tão envolvido quanto eu. E principalmente, o Senhor está conosco. Então, eu quero que você se alegre na presença do Senhor. E regozije. Pois está escrito, este é o dia que o Senhor fez. Por isso, nos alegremos e regozijemos no Senhor. Eu quero que você acompanhe a leitura do verso de número 13. Segundo livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 13, está escrito assim: E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Você crê que isso aconteceu? Então agora eu vou ler novamente o verso de número 13. Mas assim como eles, naquela época, fizeram tudo e todas as coisas uniformemente, agora nós vamos fazer também uniformemente como um coral. A uma só voz. Eu leio e você repete em seguida, todos juntos. E quando eles... Aí não está uniforme. Tem que ser uniformemente. Vamos lá, todos juntos em concordância. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantaram a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor.
Você crê nesta palavra? Então vamos orar pedindo que o Senhor nos dê o entendimento de sua palavra. Coloque a mão sobre o seu coração, curve a sua cabeça e ore pedindo que o Senhor fale conosco. Pai querido e Deus amado, assim como naquela época, o teu povo teve a disposição para uniformemente estarem tocando trombetas e cantando louvores, bendizendo, louvando ao Senhor, assim também nós queremos nesta tarde estar diante do Senhor. Queremos abrir nossa boca como trombeta e que através do som da nossa boca o Senhor venha receber louvores. Estamos aqui para te bendizer, ó Deus, por esta obra. Já são 9 anos de paz e vida cá em Portugal. Estamos aqui para realizarmos este culto de ação de graças, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. O Senhor é digno e merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Vem, Senhor, com teu Espírito. Fala conosco, remove todo obstáculo, retire todo impedimento. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você pode, dê para Ele e para a sua palavra uma salva de palmas. Mas enquanto você está aplaudindo, diga glória, glória, glória a Deus. A tua boca é uma trombeta. Então abra a tua boca para dar glórias a Ele. Bendiga o nome do Senhor. Oh glórias. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Por que que este povo unanimemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor? Qual era a razão? Qual era o motivo para esta manifestação? Eu quero que você comece a entender. Houve um propósito na época. Assim como há um propósito hoje, por estarmos aqui, como povo de Deus, reunidos diante do Senhor. E nós temos que fazer como este povo naquela época. Temos que abrir a nossa boca como uma trombeta, para que ao som da nossa boca o Senhor ouça cânticos, louvores, palavras de gratidão, palavras de agradecimento, pois não é em vão, assim como nesta época não foi em vão. Um dia, Salomão ele fez uma santa convocação. Ele convocou todos os anciãos, todos os chefes, príncipes, todos os filhos de Israel, para que tomassem a arca do concerto, a arca da aliança, a arca do Senhor, e a transportasse até o templo, na cidade de Davi. E houve um espírito tão disposto, houve uma alegria tão grande, que transparecia. Aquele povo, quando se levantou para tomarem a arca e transportarem ao templo, na mesma hora manifestou dentro deles uma alegria tão grande, que eles expressaram isso publicamente, abertamente. E eles começam então a festejar.
diante do rei, eles começam a festejar. Eles fizeram uma festa diante do rei, por aquilo que estava por acontecer, que no caso era transportar a arca do concerto até o templo. Deus tinha um propósito nisso. Eles não iam transportar qualquer coisa. Perceba, eles iriam transportar a arca do concerto, conhecida e chamada como a arca da aliança. É a arca do Senhor. O Senhor mandou construir essa arca. Ela foi revestida e foi colocado dentro da arca 3 elementos sagrados. E que esta arca tinha que estar em poder do povo de Deus. Porém, somente os sacerdotes, eles teriam acesso a esta arca. E aqueles que foram designados como os levitas, eles teriam que tomar aquela arca. Aonde eles fossem, a arca tinha que estar presente. Porque a arca é até hoje um símbolo sagrado. Mas para aquela época era mais do que um símbolo. A arca era um contato que os filhos de Israel tinham com Deus. Ou seja, a arca estava ali para representar a manifestação, o poder, a magnitude, a glória de Adonai, do Todo-Poderoso, do Yahvé. E todas as nações, quando viam os filhos de Israel com aquela arca, andando, sendo transportada para um lado e para o outro, eles não viam só uma arca. Era perceptível, eles conseguiam ver a glória, o poder de Deus se manifestando. Eu sei disso porque a palavra diz aqui no 2º livro de Crônicas, capítulo 5, versículo de número 2. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os príncipes entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, a cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Veja que a arca tinha um destino. Ela tinha que chegar e estar no templo, na cidade de Davi. E quando a arca chegasse lá ela ficaria. E Deus, por sua vez, estaria se manifestando, estaria operando, estaria agindo no meio do seu povo. Mas quando eles souberam que eles tinham que levar a arca, eles começaram a fazer uma festa diante do rei. No verso de número 3, e todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa. Olha aí, que foi no 7º mês. Então eles estavam fazendo ali já com espírito festivo. Eles estavam ali comemorando, celebrando. Porque para eles não se tratava só de uma arca de madeira revestida de ouro, coberta de ouro. Era muito mais do que isso. Eles estavam alegres por saber que Deus estava no meio deles, a se manifestar no meio do seu povo. E o que você tem que entender com isso? É que não podia faltar a arca do Senhor. Porque enquanto a arca do Senhor estava com o povo, Deus estava se manifestando no meio do seu povo. Havia alegria em abundância. E o que eu quero te provar aqui, que o Senhor não está apegado a uma arca de madeira.
tampouco porque está coberta, revestida de ouro. Até porque, se nós lermos a palavra, tudo é dele, tudo é para ele. Ele mesmo disse: o ouro é meu e também a prata. Mas eu posso dizer que era uma maneira, era uma forma de Deus ter o contato com o seu povo. Já que Deus, ele não podia descer pessoalmente, porque ninguém suportaria. Deus é santo, ele é revestido de santidade. E Deus não pode vir na sua glória, na sua santidade, no seu poder, na sua soberania, porque ai do homem, a carne não suporta. Então Deus tinha que se manifestar e vir através de uma arca. Era uma maneira, uma forma de Deus se manifestar. Se nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar algumas formas e maneiras de Deus se manifestar e se revelar ao seu povo. No caso aqui, foi através da arca. Então, enquanto a arca estava com o povo, Deus estava presente. Deus estava se manifestando. E como consequência havia alegria, havia festa, havia júbilo, havia louvores, havia hinos, canções, danças. Porque é isso que a presença de Deus faz no nosso meio. Assim como a arca naquela época. Então, não é o que é objeto. Deus não está apegado nada do que é objeto. Mas Deus, ele se manifesta no meio do seu povo. Eu quero que você vá comigo no livro de Salmos, de número 100, no número 16. Salmos de número 16. O verso de número 11. Eu vou ler todo o versículo. Far-me-ás ver a vereda da vida, o caminho da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. Então, enquanto a arca estava com o povo, no meio do povo, havia alegria, havia festa, júbilo, louvor. E eles cantavam com instrumentos, músicos, símbolos, harpas, trombetas. Eles faziam ouvir uma só voz. Havia uma sintonia entre todos. Havia ali um entrosamento, um envolvimento. Eram muitos, mas se ouvia uma só voz. Quer dizer que aquilo soava aos ouvidos de Deus, como uma linda canção. E Deus recebia como uma adoração. E é por isso que Deus não resistia. Quando Deus via que o seu povo estava em harmonia, em comunhão, cantando, louvando, bendizendo, ele não ficava fora da festa. Imediatamente ele descia até o meio do seu povo. E através daquela arca o Senhor se manifestava com a sua glória. Mas o sinal que haveria a glória de Deus era a nuvem que tomava o ambiente. E essa nuvem, ela é conhecida como Shekinah de Deus. Então, o lugar onde eles estavam, o ambiente mudava quando Deus se manifestava. E o que eu quero te dizer com isso é que você não está transportando uma arca de madeira coberta de ouro. Eu quero te dizer que você tem algo que vale muito mais do que uma arca revestida de ouro. Querido, querida, na verdade nós é que temos que ser o local. Nós que temos que ser o acesso pelo qual Deus vai descer e se manifestar. E aonde a nuvem vai tomar.
e nós seremos envolvidos com esta nuvem, e Deus vai começar a manifestar a sua glória e o seu poder, ao ponto de toda a casa ficar cheia da glória de Deus. Então é na presença de Deus que sempre haverá abundâncias de alegrias. É verdade, quando uma pessoa, ela não é acesso para Deus, ouça isso. Quando uma pessoa não tem Deus na sua vida, você olha para ela e você vê só tristeza, lamentação, choro, pranto. Você olha no semblante da pessoa e está abatido. Mas quando você se torna um acesso para Deus como aquela arca, acredite nisso. Ainda que você tenha problemas na vida, quem pois não tem? Ainda que você tenha dificuldades, lutas, ainda que você esteja enfrentando a maior prova da sua vida, mas mesmo assim, quando você se levanta e se reúne em nome do Senhor, quando você prepara um ambiente para Deus, e você começa a abrir a sua boca como tocar a trombeta, quando você começa a glorificar, a bendizer, na mesma hora, todos aqueles problemas, todas aquelas dores, todo abatimento, todas as aflições, tudo isso torna-se nada diante da glória e da magnitude da presença de Deus que se manifesta em vós em nome de Jesus. Diga glórias. É na presença dele. Agora tome posse disso. Mais do que você estar na presença dele, é ele se manifestar na sua vida. É a presença dele se manifestar em vós. E isso aconteceu naquela época de Salomão. E eu quero te dizer que hoje acontece também. Porque a casa do Senhor, ela foi tomada por uma nuvem. E depois ela foi cheia da glória de Deus. Mais do que esta casa em que nós estamos, o que mais importa para Deus são aqueles que estão nesta casa. Porque esta casa, olhe para mim, sem você é só uma casa. Mas quando nesta casa, você que é o acesso para Deus, não é? Você que começa a louvar, cantar, você começa a bendizer, você atrai o Senhor para a sua vida. Você chama a existência de um Deus invisível, porém real e verdadeiro. Tremendo isso. O apóstolo Paulo, ele foi feliz quando na carta aos Coríntios ele disse: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Deus vivente? Olhe para mim, o Senhor ele precisa de um ambiente, ele precisa de um lugar. Ele não quer todos os lugares, mas ele quer encontrar um lugar em mim e em você, aonde ele possa estar se manifestando com a sua glória e com a sua presença, para que ele venha tirar de vós tudo aquilo que não convém, e ele coloque na sua vida aquilo que é necessário. E sabe o que diz o Evangelho? Em João está escrito que Jesus veio para nos dar alegria. E a alegria que ele nos dá é uma alegria completa. Que a vossa alegria seja completa. Mas no mesmo Evangelho de João diz que ainda que o mundo venha exultar, ainda que o mundo venha se alegrar com a vossa tristeza, com o vosso infortúnio, com a sua desgraça, com aquilo
de ruim que está acontecendo consigo, não vos preocupeis, porque aquele que é acesso para Deus, quando Ele desce e se manifesta, toda a tristeza vai ter que sair. Ele vai converter toda a tristeza em alegria em nome de Jesus. A tristeza, ela salta de alegria. Porém, você tem que ter a presença de Deus. Assim como os filhos de Israel tinham que ter a arca do concerto, a arca da aliança. Meu amado, minha amada, ouça atentamente. E é aqui que eu vou profetizar na tua vida. Eu não sei se você percebeu, mas como que os anciãos, como que os chefes, os príncipes e todo o povo estavam ali reunidos para transportarem a arca do concerto até o templo. Eles não estavam divididos. Eles não estavam em contendas. Eles não estavam em dissensões. Eles não estavam em rebelião. Eles não estavam separados. Mas a palavra diz que uniformemente. Isso que faz toda a diferença, minha gente. Quando há uma uniformidade, é o mesmo que uma unidade. Quando há um conjunto, um coletivo, uma junção, e todas as partes funcionam como igual. Quem está entendendo isso? Então é justamente nesta junção, é justamente nesta reunião, é nessa comunhão que Deus vai se fazer presente, que Deus vai agir no nosso meio. Você está percebendo isso? Porque de nada adiantaria uma arca revestida e coberta de ouro, se o povo estivesse disperso, se o povo estivesse dividido. Jesus nos ensina como funciona o reino dos céus, como também o reino das trevas. Ele diz que tanto no seu reino, que é o reino dos céus, como no reino das trevas, não pode haver uma divisão, uma separação, porque senão tal reino não subsiste, não prevalece, assim como numa casa. Querido, eu quero te dizer que por mais simples que seja a casa, por mais humilde que seja, por menos que tenha, mas o que vai fazer o Senhor se manifestar, o que vai fazer o Senhor vir com a nuvem, encher aquela casa de glória, é quando todos naquela casa estiverem na mesma união, estiverem em comunhão, em concordância, estiverem, amado, uniformemente, porque daí todos vão falar uma mesma língua, todos vão ter o mesmo parecer, o mesmo sentido. Porque se você pega uma orquestra, todos precisam estar alinhados. Um que der uma nota diferente daquela que foi acordado, você vai sentir a diferença. Mas quando todos estão alinhados, quando todos estão no mesmo espírito, você ouve um som maravilhoso, um acorde, você ouve uma música que dá gosto. Agora imagine Deus, quando Ele vê os filhos dele numa comunhão total, quando Ele vê o seu povo reunido, quando Ele vê todos louvando e bendizendo ao mesmo Senhor, quando todos estão andando no mesmo espírito, na mesma fé, querido, eu quero te dizer que o próprio Deus, Ele se faz presente.
Ele não manda anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, mas todos, dos que estão nos céus como dos que estão na terra, aqueles que se reúnem em uma união, em concordância, louvarão e bendirão ao nome do Senhor, para que Ele se manifeste, a fim de operar maravilhas no meio de vós, em nome de Jesus. Diga assim seja. Diga glória a Deus. Existe um texto no Antigo Testamento, que por sinal é muito conhecido de nós, mas muitos não conseguem interpretar este texto como ele deve ser, porque é um desafio para muitos. Vamos ver qual é o texto. Abra no livro de Salmos, de número 133. Salmo 133. O verso é o de número 1 em diante. Diz assim a Escritura: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está entendendo o que significa a palavra uniformemente? Tem que haver uma sincronia, tem que haver uma junção, um envolvimento, tudo tem que estar, amado, no seu devido lugar. Todas as partes precisam estar em harmonia. Deus usou o profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, para ensinar: andarão dois juntos, lado a lado, se um não estiver de comum acordo? Atenção, o meu cérebro, ele manda informação para todos os membros do meu corpo. E eles precisam funcionar em harmonia. Mas se de repente parte do meu cérebro, ele der um comando para a minha perna esquerda dar um passo, e ao mesmo tempo ele não der um comando para a minha perna direita dar na sequência outro passo, eu não vou sair do lugar. Quem está entendendo isso? Eu vou ficar na mesma. Mas quando o cérebro, não é? Ele manda uma informação de igual modo para ambas as pernas, então eu vou andar, eu vou caminhar, e eu vou chegar a algum lugar. Eu quero te dizer que o cérebro desta obra é o cabeça também, cujo nome é Cristo. Se Ele está, amado, falando que nós temos que louvar, você não vai fazer outra coisa, vai? Mas há alguns que querem fazer outras coisas. Não é isso? Você tem que saber o que você tem que fazer para somar num todo. Está entendendo isso? Se a ordem do Senhor é louvem, então você não vai fazer outra coisa a não ser louvar. Se a ordem do Senhor é bendiga, você não vai fazer outra coisa a não ser bendizer. Se a ordem do Senhor é glorifique, você não vai fazer outra coisa a não ser glorificar. É passo, e todos os passos vão levar, amado, a Deus. E Deus, quando Ele vê que você está vivendo em união com os irmãos, com aqueles que fazem parte da mesma família, que estão numa mesma casa, com o mesmo propósito, então é ali que Deus vai se manifestar. É ali que Deus vai ordenar a bênção hoje e para sempre. Porque vem de cima, a resposta, ó, vem de cima. Olha o processo, verso 2. É como óleo precioso sobre a... É como óleo precioso sobre a... Ele vai envolvendo, ó, como a nuvem, tá vendo?
Ó, vai envolvendo, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Está vendo o envolvimento? É completo. Quer dizer que começa de cima até embaixo. É da cabeça até a orla das suas vestes. Ou seja, até os seus pés. Você tem que estar tão envolvido com Ele, como Ele está envolvido consigo. E aí Deus, Ele faz uma comparação usando esta palavra, verso 3, ó. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali, ó, é específico, tá vendo? Porque ali, não é em outro lugar, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Está entendendo isso? Então o que vai fazer o Senhor aqui não é Sião, mas aqui é um lugar aonde nós buscamos o Senhor. Então se aqui, neste lugar, nós estivermos servindo ao Senhor unanimemente, todos juntos, e uniformemente, em comunhão, em concordância, então pode ter certeza que é aqui que Deus vai ordenar a bênção e a vida para sempre, em nome de Jesus. Você crê nisso? Toma posse desta palavra. Então diga: Senhor, tudo o que eu fizer para o Senhor, diante do Senhor, farei uniformemente, porque é isto que faz o Senhor vir a nós e se manifestar para operar com grande poder e com grande glória. E é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que assim seja. Vamos dar a Ele uma salva de palmas. Oh, glórias! Se coloque de pé, por favor. Eu te dou um bom conselho nesta hora. O primeiro passo que você tem que dar, como os demais que você tem que dar, é você confiar a sua vida, é você entregar o seu caminho ao Senhor. Porque Deus, Ele quer que você esteja em concordância com Ele, em comunhão com Ele, em união com Ele. Porque em vão, de nada adianta você ter comunhão e união com o mundo inteiro, e você não ter primeiramente com Deus. Então você tem que buscar primeiro estar unido a Deus, junto de Deus. Então, você e Deus já são dois. Mas você tem que entregar sua vida para Ele, a sua vida tem que ser dele, ao ponto de não serem mais dois, de se tornarem só um. Lembra o que Jesus falou do Pai? Eu e o Pai somos um. Será que ele não errou na matemática? Não, ele está falando ali de união. Está falando de concordância, comunhão. O que o meu Pai pensa, eu penso. O que o meu Pai faz, eu faço. Entendeu? Então, se você quer ser um com Deus, você tem que entregar a sua vida para Ele. E você tem que, com a sua boca, confessar que Ele é o único. Ele é o único. Ele é suficiente. Ele é exclusivo. Ele é Salvador. Ele é eterno, Ele é Salvador. Então, eu vou orar. Enquanto eu estiver orando, você vai estar se entregando para Jesus. Você vai estar confessando Jesus. Mas eu falo com você também que por alguma razão, motivo, ou circunstância, ou por força maior, você deixou a casa do Senhor.
Você deixou de andar no caminho do Senhor. E Deus, Ele não te culpa por isso, porque você teve as suas razões. Mas o que não pode é você continuar assim, porque senão você vai estar se condenando. Quando uma pessoa para de vir à casa do Senhor, quando ela para de andar no caminho do Senhor, isso prova que ela já não está crendo mais em Deus como deveria. Porque se ela cresce de verdade, ela superaria, ela enfrentaria aquilo que estava lhe acontecendo pela causa do Senhor. Porque o Senhor, por você, Ele foi até a morte. Ele deu a vida dele por você. Então vale a pena você servir a Deus por esta causa, por este motivo, por esta razão. Nós devemos a nossa vida ao Senhor. Então que você volte, que você se achegue ao Senhor. Olha, eu confesso que humanamente falando, fisicamente falando, às vezes a gente fica cansado, exausto. Eu partilhei com a pastora, esses dias eu tive um sonho. E eu entendi aquele sonho. E nesse sonho, eu vi um ser superior, que eu nunca tinha visto antes. E eu estremeci, eu fiquei assustado, apavorado com aquele ser superior. Eu meio que tentava fugir e se esconder daquele ser. De repente eu subi no telhado, e aquele ser olhou para mim e me achou lá em cima do telhado. Aí eu desci do telhado, eu corri para uma casa, e nessa casa estava ali uma escuridão. E eu falei, aqui ele não vai me achar, vou ficar aqui. Quando de repente eu ouvi uma voz que vinha caminhando em minha direção, e era a voz daquele ser superior. Aí eu saí correndo daquela casa, e eu fui parar no meio de uma floresta. Havia um mato, uma floresta, umas árvores que cobria tudo. Falei, aqui ele não vai me achar, eu vou ficar aqui. Daqui a pouco bateu um vento, começou a soprar aquele mato, aquelas folhas voaram. E aí eu fiquei ali, né, sem conseguir me esconder. E aí eu entendi a mensagem, que não tem para onde eu ir, porque aonde eu for, lá Ele estará. Então falo com você que de repente está tentando aí, né, se esconder ou fugir. Não porque você é covarde, medroso, mas é porque você está tão cansado, tão fatigado, que você está exausto, dizendo, meu Deus. Aí você tenta, né, fugir e escapar. Mas nesta hora, o Senhor manda te dizer que aonde você está, Ele te acha. E Ele te achou nesta hora. Ele está usando aqui a minha vida para te dizer que Ele sempre esteve contigo. Então que você agora se achegue a Ele, volte para Ele. Enquanto nós estivermos orando aqui, você tem que ir na sua casa, no seu quarto, no seu aposento, onde você estiver. Se você reconhece que é Deus que fala contigo, que você caia sobre os teus joelhos e que você volte para o Senhor. Pastor, eu não consigo me ajoelhar. Então em espírito, em pensamento, que você diga, Senhor, me recebe novamente. Eu quero voltar para a tua casa, eu quero voltar para o teu caminho. E pode ter certeza que Ele te recebe com todo o amor. Ele não te condena e te julga. Ele te recebe como estás. Mas você vai agora voltar para Ele, para ficar, para permanecer, em nome de Jesus. Então você que vai entregar a vida para o Senhor,
Você que decidiu voltar, se reconciliar. Nós como igreja vamos orar por você. Mas após esta oração, você tem que fazer diferente. Você tem que mostrar que realmente você creu no Senhor. E que você vai procurar a igreja. E que você vai buscar, vai congregar. Não foi o que nós lemos na palavra? Que o povo estava ali congregando. O povo estava se reunindo. E por causa da arca que estava no templo, Deus, ele se manifestou. Então Deus quer, pode e vai se manifestar na tua vida. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os teus olhos. Em concordância, crendo com todas as tuas forças. Abra a tua boca e ore assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai, ouvi a tua palavra e entendi que é necessário estar em comunhão, em união, em harmonia, em concordância com o Senhor e com todos aqueles que professam a mesma fé e que estão no mesmo caminho. Senhor, eu quero fazer todas as coisas uniformemente. Se eu louvar, se eu bendizer, se eu orar, jejuar, congregar, buscar a tua face, farei isto, não num sentido de me aparecer, mas eu quero que o Senhor apareça e se manifeste na minha vida, assim como na vida de todos que estão fazendo a mesma coisa, em nome de Jesus. Senhor, a tua presença é o motivo, é a razão pela qual eu estou aqui. Ordena agora a bênção e a vida para sempre. É no nome de Jesus que assim seja feito. Amém. Continue em oração, continue falando com Deus. Pai querido e Deus amado, eu quero que esta pessoa que agora está de joelhos, ou estar, Senhor, em espírito, está, meu Deus, na imaginação, mas ela está se voltando para o Senhor, entregando a vida dela ao Senhor. Eu quero que o Senhor a receba agora, porque o Senhor passa a ser o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida. Mas confirma agora o nome dela aí nos céus, escreve o nome dela no livro da vida do Cordeiro. Mas também, Senhor, eu oro e peço em favor desse que ficou um tempo ausente, longe da tua casa, do teu caminho. Meu Deus, eu quero que o Senhor a receba novamente, assim como na parábola do filho pródigo. Aquele pai, quando viu o regresso do seu filho, e quando ele o recebeu, foi com abraços e foi com beijos, uma expressão de amor e carinho. Assim, meu Deus, eu quero que suceda com este teu filho, esta tua filha, que se perdeu, mas que foi achado. Estava morto, mas reviveu. Pai, eu quero que ela sinta que em todo o tempo ela não sentiu ainda. Meu Deus, o tempo que ela esteve antes de se afastar, eu quero que ela sinta agora, Senhor, o amor em dobro. Ela sinta o carinho, o cuidado do Senhor em dobro, em nome do Senhor Jesus. E agora, Senhor, a todos eu oro, que haja em nós o mesmo Espírito, que venhamos estar na mesma fé, no mesmo sentido. Meu Deus, que não falte para nós a comunhão, a união, a harmonia, para que assim o Senhor venha a nós e se manifeste no nosso meio, e como sinal que a tua nuvem comece a nos envolver agora. Meu Deus, que o Senhor comece a nos cobrir agora,
e que a tua glória, que o teu poder comece a se manifestar em nós, Senhor. Meu Deus, assim como naquele tempo, nos dias de Salomão, a nuvem tomou, Senhor, o templo, e a casa foi cheia da glória do Senhor. Assim, meu Pai, suceda conosco nestes dias, porque agora nós rejeitamos, Senhor, todo espírito de divisão, toda contenda, dissensão. Meu Deus, nós rejeitamos agora todo individualismo, nós rejeitamos agora todo o egoísmo, toda autossuficiência, orgulho, toda arrogância. Meu Deus, toda autoconfiança, arranca, Senhor, do nosso meio, retira de dentre nós, Senhor, tudo aquilo que não permite a tua presença se manifestar. E se o Senhor encontrar neste lugar homens e mulheres que estão, Senhor, acessíveis, que estão dispostos, então começa agora, meu Pai, a revestir com teu poder. Começa agora, Senhor, a fortificar. Começa agora, meu Deus, a restaurar. Começa, meu Deus, agora a mudar a vida e a história desta pessoa, porque aonde a tua presença está, maravilhas acontecem. Ah, meu Deus, aonde a tua presença está, a tristeza salta de alegria. Aonde a tua presença está, a doença, a enfermidade tem que dar lugar para a saúde, para a força. Aonde a tua presença está, meu Deus, a morte tem que dar lugar para a vida. Aonde a tua presença está, a condenação tem que dar lugar para a salvação. Então, meu Deus, encontre em nós este lugar. Meu Pai, habita em nós, faça morada, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus, que assim seja feito. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Vamos dar para Ele uma salva de palmas. Diga: meu Deus, eu vou viver e andar uniformemente, pois esta é a vontade do Senhor. Amém?